Programa Jair Carvalho Esporte, se inscreva, tá bombando, tá legal. Aqui é um programa dedicado à China Azul. Falamos das outras equipes, naturalmente, com todo respeito e carinho. Mas o carro-chefe desse programa é a China Azul, é o cabuloso. Vejam vocês a incompetência do futebol mineiro nesse começo de temporada. Cruzeiro e Atlético dividem a zona de rebaixamento com o Internacional e Vasco da Gama. O Vasco tem 1 ponto, o Inter tem 2, o Atlético tem 2, o Cruzeiro tem 2. Uma vergonha. Uma vergonha o que está acontecendo com o futebol mineiro. Fora Tite, Peterson, Valadares. E por falar em Tite, né? Eu hoje dei uma olhada em alguns programas e tal. Ô, gente, tem cara querendo defender o Tite, dizendo que o time melhorou. O time não ganha de ninguém, melhorou. Né? Com certeza é jornalista atleticano que quer que o Tite fique no Cruzeiro para afundar o Cruzeiro. Afundou o Atlético, levou o Atlético para a segundona, né? Então tem jornalista atleticano com certeza que quer que o Tite permaneça no Cruzeiro para afundar o Cruzeiro. Só pode ser isso. Porque dizer que um time que não ganha de ninguém melhorou? Ah, mas ganhou Campeonato Mineiro, ganhou de time de Série D até hoje. O Cruzeiro esse ano só ganhou de time de Série D. Perdeu para o Atlético Mineiro, perdeu para o Botafogo de 4-0. Todo time que ele enfrentou da Série A, ele tomou ferro, levou ferro. Só ganhou de time de Série D, que disputa o Campeonato Mineiro. Pelo amor de Deus. Jardim dos Sonhos. O Pedrinho ouve o torcedor, a gente sempre quer o melhor para o nosso cabuloso. Sim, né, é o que eu disse. Ele é o dono do clube, ele investiu no Tite, ele acreditou no Tite. Mas ontem, vocês viram lá na entrevista coletiva, né, o Pedrinho com a mão no rosto, tem imagem dele aí com o olho fechado, chateado. Ele está chateado. Ele trouxe um cara acreditando que o cara tinha o tamanho do Cruzeiro, como ele falou, e o cara não tem. Aqui, ó, já se o Pedrinho está dormindo, está dizendo o Alisson Ferreira. Não, o Pedrinho não está dormindo. O Pedrinho, ele é um cara muito ponderado naquilo que ele pensa. É ele quem manda no Cruzeiro. Ele é o dono. Ó, vem o Santos, ó. Ele é o dono, tá certo? Ele tem as suas convicções. Ele é um cara descentralizador. Ele é o dono, ele que manda em tudo. Ele tem os caras ali, mas quem manda é ele. Então ele ainda acha que o Tite, né, pode se recuperar. Mas a gente sabe que não dá. Como está dizendo aqui o Edenilson Antunes. Tite não dá mais. Não dá mais. Sabe, é chover no molhado. Sabe? Por falar em chover no molhado, gente, quem puder, ajude, né, o povo de Juiz de Fora, já que os governantes não fazem nada. Deixa eu contar uma história para vocês aqui. Em 84, eu trabalhava na Globo do Rio, fui contratado pela Globo de Juiz de Fora. Fiquei 2 anos lá, de 84 a 86. Depois fui para BH, foi a maravilha da minha vida. O que aconteceu? Desde aquela época, esses desabamentos já eram recorrentes. Na época de TV Globo, há 42 anos, eu já cobria deslizamento em Juiz de Fora. E continua a mesma porcaria, porque os políticos não têm interesse nenhum em resolver o problema da população. É recorrente em Petrópolis, é recorrente em BH, é recorrente em São Paulo, é recorrente no Rio, é recorrente em Juiz de Fora, é recorrente em Porto Alegre. São cenas recorrentes, né? Pessoas perdendo parentes queridos. Teve uma moça, coitada, perdeu a família inteira, gente. Sabe, perdeu a família inteira. Sabe, esses governantes aí, a gente está vendo alguns roubando, metendo a mão no bolso do povo, roubando o velhinho aposentado do INSS. Eu sou velhinho aposentado, fui roubado. Né? Ainda bem que hoje a CPI aprovou a quebra de sigilo do Lulinha, quebra de sigilo telefônico, bancário, porque o careca do INSS falou que dava 300 mil de mesada para ele. E ontem ele foi delatado também por outra pessoa lá que está investigado. Então tem que investigar todo mundo. Está no rolo? Foi citado? Tem que investigar. Né? Vamos ver o que vai dar. Porque o presidente falou, ó, se meu filho tiver envolvido em alguma coisa, que ele pague as consequências. Pelo jeito tá. Né? Vamos ver se ele vai, vão extraditá-lo da Espanha para cá, porque ele está na Espanha. Né? Ele está na Espanha. E foi convocado agora para a CPI. Né? Vamos ver. Então, meus amigos, esses políticos são assim. Né? Alguns põem no bolso, já foram condenados, outros estão aí. Né? Como é que é? Dólar, dinheiro na cueca, mala na casa do cara com não sei quantos milhões, e ninguém faz nada, fica tudo normal. Teve um deputado aí que pegaram na casa dele, um apartamento que ele tinha, uma mala com milhões, não deu nada. O da cueca não deu nada. Né? Outro dia ele foi desmoralizado no voo. O cara do lado dele falou, você não tem vergonha na cara não? Você é aquele safado que botou dinheiro na cueca. Um cara do PT também. Então esses políticos são isso. E o povo vai se danando.
né? E o povo vai se acabando, vai morrendo, vai perdendo tudo. É triste as imagens que a gente viu, Juiz de Fora, a casa desaba toda. Na outra casa, a geladeira, tudo que saindo pela porta, assim, né, pela força da água. Então, gente, quem puder ajudar, por favor, né, eu não sei qual é o número lá, mas tá na rede social, tem aí. Quem puder ajudar, Juiz de Fora, ajude, né, porque já que os governantes não fazem nada, o povo brasileiro, nesse ponto, tem uma vantagem gigantesca. O povo brasileiro é solidário e se ajuda mesmo. Então, fica esse apelo aqui, né? Mas, voltando a falar de futebol, é vergonhoso para nós termos Atlético e Cruzeiro na zona de rebaixamento, um começo de ano péssimo. Tite não era nem para ter vindo, André Dias, mas eu falei isso, André. Quando anunciaram a possibilidade de contratar o Tite, eu disse, gente, esse cara fez o povo brasileiro sofrer durante 6 anos. Não dá, ele é um ex-treinador em atividade, ele é ultrapassado, ele não se reciclou, ele nunca foi para a Europa aprender. Todos nós, por mais idade que nós tenhamos, nós aprendemos a cada dia. Eu aprendo com os jovens, sabe? Então, ele não teve interesse. Por isso que está aí, ó, fracassado, né? Ariel Lopes, a expulsão do Willian foi culpa do Tite, sabendo que estava amarelado e não conseguia marcar ninguém, meu amigo. Expulsão de um jogador é do jogo. O Botafogo tem um jogador expulso com 30 segundos de jogo na final de Libertadores. Levantou o pé demais, bateu na cabeça do jogador do Atlético, foi expulso. Acontece. O Willian não foi expulso porque quis. Ele tentou cavar um pênalti, hoje tem 50 câmeras, foi inocente. Mas não foi por isso que o Cruzeiro perdeu, não. O Cruzeiro perdeu porque o Corinthians, na hora que botou 3 titulares em campo, acabou o Cruzeiro. Porque o Corinthians estava com o time reserva. Está preocupado com encarar o Novo Horizontino no Campeonato Paulista, que não vale nada, né? Gerson, eu estou desanimado, Léo Augusto. Ô, Léo, não é só você, não. Olha, o reflexo desse Tite aí, torcedor não vai a campo mais. O Cruzeiro, ano passado, a média era 50 mil por jogo. Agora, ontem, 15 mil, 20 mil. É isso. Muita gente desistindo do sócio torcedor. Torcedor não é otário, não, cara. Não é otário, não. Ô, Rafael, esse Tite está me saindo pior que o Diniz. David Mozart, nós não aguentamos mais, né? Não tenho mais prazer em ver o meu Cruzeiro jogar. Ô, Rafael, e você fala uma coisa certa. Eu disse aqui, eu tenho que fazer porque eu gosto de trabalhar, mas é desanimador fazer live após os jogos do Cruzeiro nessa temporada. Ano passado a gente tinha aquele prazer, né? Pô, alegria, porque o time jogava bonito. Não ganhou nada. Esses caras não ganharam nada. Mas o Mister fez um trabalho gigantesco. Daqui a pouco, vou colocar aqui na tela a minha conversa com o Mister. Pelo Zap, viu? É exclusivo, tá? Gato diz, péssimo esse Tite, tem que sumir, tem que trazer o Marcelo Gadiardo ou o Renato Gaúcho. Gente, Marcelo Gadiardo está no mercado, Renato Gaúcho está no mercado. Daqui a pouco eu vou falar sobre o Leonardo Jardim, que deixou muita saudade. Eu já disse, podem me chamar de viúva, eu sou viúva do Jardim, porque o cara é maravilhoso. O que esse cara fez, o trabalho que ele fez ano passado é maravilhoso. Johnny Henrique, meu medo maior é o senhor Pedro Lourenço parar com o investimento. Tamo junto, Jair, abraço. Não vai parar. O Pedrinho é um torcedor apaixonado. O Pedrinho é um torcedor apaixonado. Eu sempre digo, eu gosto sempre de lembrar. Quando ele não era dono nem presidente, o Cruzeiro ia fechar as portas. Ele colocou carne na mesa, pagou eletricidade, pagou água, pagou tudo. Pagou salários. Ele não era dono, não, né? Porque ele sempre foi apaixonado pelo Cruzeiro. Agora que ele é dono, fiquem tranquilos, ele já disse, né, que enquanto a família dele tá aí, ele é dono, a família é dona do clube. Agora, uma coisa é fato, eu já comentei isso aqui com o Regis, com o Rodrigão, a realidade é uma só. Hoje a SAF, o cara é dono. Meu. Acabou esse negócio, por exemplo, o Flamengo, quem é o dono do Flamengo? São os torcedores. Quem é o dono do São Paulo? Os torcedores. Quem é o dono do Palmeiras? Os torcedores. O dono do Cruzeiro não é mais os torcedores, não são mais os torcedores, né? A realidade é, por mais que o presidente fale, não, eu comprei o clube, mas os donos do Cruzeiro são os 14 milhões espalhados pelo mundo. A realidade não é essa. Porque quem manda é ele, quem faz tudo é ele, quem tira o dinheiro do bolso é ele. Então, quem é SAF tem dono. O Atlético tem um dono. Rubens e Rafael Menin são os donos. Donos do Cruzeiro. Pedro Júnior e Pedro Lourenço. É a realidade. Né? Quando você vira SAF, tem isso. Né? Então, é por aí. Maior de Minas, fora Tite, e time grande precisa de sofrer com você. Tá aí, ó. Realidade, gente, não tem como. Agora, aqueles que estão defendendo a manutenção do Tite, da imprensa, cada um tem o direito de pensar o que quiser. Mas não pode ser cruzeirense. Né? Porque o Tite já disse, ele tem uma dívida de gratidão com o Atlético Mineiro. E essa dívida ele está pagando, afundando o Cruzeiro. Só pode ser isso. Não tem outra explicação. Né?
Pepa é muito melhor que o Tite, Adriano Nogueira. Ô, Adriano, o Pepa, além de ser português e ser europeu, ele fez um belo trabalho no Cruzeiro, no esporte. Ele é um grande treinador, é um cara que se reciclou. É um cara que se reciclou. Pô, o Neymar, em compensação, ali fez uma jogada agora que, pelo amor de Deus, ele com a bola dominada, o zagueiro atrás voltou, tomou dele assim, igual toma doce de uma criança. É. Vanessa Fragoso, o Jardim vai voltar, Jair? Vanessa, fica ligado aí que daqui a pouco eu vou dar uma notícia importante para a China Azul, né? Fica ligadinho aí. Deixa a galera entrar na live. Rodrigão, depois você me fala aí como é que tá na minha galera aí, né? Que eu já entrei um pouquinho mais tarde. Vamos ver com a minha galera chegando aí. A gente daqui a pouco dá a notícia importante da minha conversa com... Ó, bacana, galera. 850 cruzeirenses revoltados. Tem que estar revoltado mesmo, como eu tô também. Ô, gente, era bacana no passado, não era? Eu brincava aqui, minha mulher ali, que é cruzeirense, ficava, pô, Cruzeiro tá demais. Todo mundo, cara. Olha como o time do Jardim jogava, olha a alegria que a gente tinha. Eu peguei avião daqui, fui pro Mineirão fazer jogo, pô. Sabe? Não tenho mais esse prazer. Wesley Silva, vou cancelar meu sócio, não aguento mais ver esse time jogar fora Tite, pelo amor de Deus. É isso. O Cruzeiro tá tomando um prejuízo financeiro, né? Moço, tem prazer de ver o Cruzeiro jogar? Nenhum. Tá ali, ó. Minha esposa, cruzeirense. O avô dela morreu com 100 anos, cruzeirense doente. A avó dela vai fazer 103 anos, dia 27 de julho, cruzeirense. Liga pra cá, minha filha, como é que tá o Cruzeiro? O que ela vai falar pra avó dela de 103 anos? A vergonha que está acontecendo. A vergonha que está acontecendo. Sabe? Inacreditável. Olha o Neymar, ó. Tiraram a bola dele igual toma doce na criança. Leandro Estevam, eu mesmo, enquanto o Tite estiver no comando, não irei ao Mineirão. É o sentimento dos torcedores da China Azul, sabe por quê? Porque ano passado todo mundo foi bem acostumado. A gente tem mania de falar, tá mal acostumado. Não, mal acostumado é coisa ruim, é bem acostumado, coisa boa. Era o futebol do Cruzeiro ano passado. Ei, mister, que saudade, mister, pelo amor de Deus. Roberto Leal, abre o olho, Pedrinho, antes que seja tarde demais, fora Tite. Meu medo é esse. Meu medo é... Não vai ganhar do Flamengo no Maracanã. O jogo acho que é no Maracanã, não vai ganhar. Tá? Já tô avisando antes, não vai ganhar. Com esse futebolzinho do Tite, não vai ganhar do Flamengo no Maracanã. Vai ganhar do Pouso Alegre, vai pra final do Mineiro, basta empatar, vai pra final do Mineiro. Aí se ganhar o Mineiro, ele tem uma sobrevida, o que eu acho um absurdo, porque o Campeonato Mineiro não é referência. Né? Se o Galo ganhar, naturalmente ele vai estar fora. É brincadeira, viu? Já o Cruzeiro tem seu segundo pior início na era do Campeonato Brasileiro por pontos corridos. Desde 2003, somente em um momento, o Cruzeiro conseguiu ter uma campanha pior do que a atual depois de 4 rodadas. Vale a lembrança de que o Cruzeiro empatou com o Corinthians em casa 1-1 na noite dessa quarta-feira, fez ótimo primeiro tempo, Matheus Pereira fez 1-0, Caio Jorge chegou a fazer 2-0, o gol foi anulado, várias chances criadas. No segundo tempo, o Cruzeiro caiu de produção e foi sendo envolvido pelo rival, o William, que fazia bom jogo, foi expulso e no lance seguinte, em cobrança de escanteio, o João Pedro Choca empatou. Como consequência, o Cruzeiro tem 2 pontos em 12 disputados. Somente na temporada de 2015, o Cruzeiro havia tido um início pior com 1 ponto conquistado. É importante registrar que em 2011 e em 2016 também havia terminado 4 rodadas com 2 pontos. A diferença é que nunca se investiu tanto quanto na montagem desse atual time. Só o Gerson custou 30 milhões de euros. Caio Jorge teve uma oferta de 35 milhões de euros recusada. E a cobrança hoje é em cima do Tite. Depois da partida, torcedores do Cruzeiro no Mineirão gritaram adeus Tite, adeus Tite. Técnico que trabalhou em 13 partidas, com 6 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, só 51% de aproveitamento dos pontos. Importante contar que o Tite só não tomou gol em 3 dos 13 jogos à frente da Raposa contra Uberlândia, Betim e América. Não dá para pensar em demissão por agora, mas Tite vai precisar do título do Campeonato Mineiro para ter alguma chance de permanecer no clube. Até aqui não deu liga. Não deu liga o trabalho do Tite no Cruzeiro. Por quê? Se a gente analisar que lá se vão 2 meses e não é só a gente falar assim, o time não está jogando bem. Não é só o time não está jogando bem. É a gente ver o quanto o Cruzeiro regrediu
depois que o Tite assumiu o comando. Eu acho que essa é a maior preocupação. Porque o treinador, quando chega, normalmente ele chega num momento de crise, ok? Porque o antecessor foi dispensado e ele chega para substituir, porque é o novo técnico e tal. No caso do Tite, não. O Leonardo Jardim foi embora por livre e espontânea vontade. Aí o Cruzeiro vai, traz um treinador extremamente renomado, mas que chega aqui já com uma rejeição enorme e ele não para de ser cobrado. Tá com um revólver apontado para a cabeça dele, CJ. Todo jogo o Tite tá na mira, todo jogo. É muito difícil a gente acreditar que mesmo que ele vença o Campeonato Mineiro, que a torcida vai dar trégua para ele. É muito difícil a gente imaginar um cenário desse. Enfim, jogos para isso ele vai ter. E ontem, quando o Pedro Lourenço dá aquela declaração na zona mista, dizendo, tô com uma faca no peito, não foi isso? Tô com uma faca. Tá doendo porque a faca tá apertando no peito. O que eu entendo dessa faca no peito? O Pedro, ele sempre gostou muito de ter um ótimo relacionamento com a torcida, de, na medida do possível, atender ao gosto do torcedor. E ele está vendo que a maior parte da torcida do Cruzeiro e uma parte enorme da imprensa não estão sendo nada flexíveis com o Tite. Pelo contrário, estão cobrando a saída dele. Eu acho que a faca no peito está aí, CJ. É o presidente extremamente cobrado pela opinião pública para dispensar o treinador. E ele está relutando com relação a essa ideia. Acho que a convivência deles lá na Toca pode ter mostrado para o Pedro Lourenço que o Tite é um profissional com muitas qualidades e o Pedro está querendo insistir, mas está sofrendo muito. Aí vamos lá. Guilherme, você está sendo incoerente. Está falando em muita cobrança em cima dos treinadores, mas ao mesmo tempo você leva a questão do Tite. É pelo ponto que eu falei. É pelo declínio da equipe, né? Ele pega um time organizado e o Cruzeiro hoje é um time que não encanta. É um time sem brilho. É um time que parece que joga assim extremamente por obrigação. Cadê aquele Cruzeiro do Leonardo Jardim que marcava lá em cima, que pressionava, que sufocava, que deixava o adversário acuado? Isso que o Paulo Leite falou para a gente aqui em off antes de começar o programa, eu penso muito como isso, CJ. O Cruzeiro abriu mão, ou precisou, né, não contar mais com os serviços do Leonardo Jardim por opção dele, e aí o Cruzeiro perdeu um treinador que vinha com ideias muito modernas, um futebol que é praticado lá na Europa. Vamos marcar em cima, não vamos deixar o adversário andar. E aí chega o Tite, que é mais conservador. O time não precisa daquela marcação tão alta, vamos esperar mais, vamos ter mais a posse da bola, porque a gente gosta da bola, a gente gosta do jogo, vamos trabalhar com mais calma as jogadas. Não sou eu que estou falando, não. O Tite veio a público e ele falou isso. Eu gosto de um time que fica com mais tempo de bola e trabalha as jogadas com mais calma. E aí deixou de ser aquele Cruzeiro extremamente intenso. Para finalizar, por que eu acho o Jardim tão moderno? Rafa, outro dia eu estava contando para o CJ uma entrevista que eu ouvi do Guardiola, e ele contando como é que o futebol ele vai mudando aos poucos. Sim. E os treinadores precisam se adaptar. Aí ele fala assim, antigamente era super comum o goleiro, quando tinha posse de bola, no tiro de meta ou com a bola dominada dentro da área, dar um chutão, mandar a bola lá para o ataque. Uhum. Aí um determinado treinador um dia falou, opa, vamos parar com isso. Ao invés da gente rifar a bola, vamos sair jogando. Igual futsal. Vamos botar a bola no chão e vamos sair tocando aqui atrás, organizando, para a gente não ter que ficar disputando, a bola é nossa. E aí um treinador começou, veio o segundo, veio um terceiro, isso foi ganhando força no futebol. Tá? Essa ideia foi crescendo. Vamos parar de dar chutão e vamos vir lá de trás, bem futsal. Como é que foi a reação de quem observou isso? Olha, esses caras estão com muita tranquilidade para sair lá do fundo. Vamos começar a marcar eles lá embaixo. Não vamos esperar eles trazerem a bola até o meio de campo, não. Vamos pressionar. Vamos pressionar. Aí os treinadores falaram para os atacantes, vai lá e dificulta, cerca lá, não dá moleza para eles, não. Só que com o passar do tempo, Rafa, esses atacantes, eles estão sendo muito treinados para serem marcadores. Sim. Então, eles não ficam lá só vigiando, tentando atrapalhar, não. Eles dão o bote para tomar a bola e estão dificultando cada vez mais a saída. Lá na Europa, já tem vários treinadores que estão voltando àquele ponto. Não, vamos chutar a bola para frente.
porque está muito difícil sair aqui de trás. Contei isso tudo para falar. O Jardim era desse treinador que tentava coisas novas, diferentes. Ele trouxe isso para o Cruzeiro com muita força. Era um antídoto do Diniz, né? Que gostava de sair jogando. Do risco máximo. O Não Diniz, o Jardim menos risco. E aí ele é o contrário. O Diniz quer sair jogando, então eu não vou deixar ele jogar. Eu vou marcá-la e vou botar meu time para marcar. Sim. Esse é um dos motivos que o Christian jogava tanto com o Leonardo Jardim como atacante, porque ele era um dos que ficavam lá na frente sufocando, né? Então eu não vejo no Tite nada de novo, o CJ. E acho assim, a perseguição da torcida em cima de um profissional que mal chegou, nem trabalhou direito. Nação Azul, gostou do vídeo? Então já deixa aquele like para fortalecer o canal e se inscreve no China Azul Raiz para não perder nenhum corte com as principais notícias do Cruzeiro. Aqui você fica sempre bem informado sobre o nosso cabuloso. Muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo. Tamo junto!